Atos 8, 26 a 40, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Senhor meu Deus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença e gratos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de adorar o Senhor, Pai, juntos, como família na fé, aqui neste lugar, Pai, reservado por Ti mesmo para o culto. Ó Pai Santo, que conforme já foi pedido e pedimos mais uma vez, que o Teu Espírito Santo esclareça as mentes aqui presentes, para que todos possam compreender, Pai, a Tua palavra e colocá-la em prática em suas vidas. Abençoa cada um aqui presente, a todos aqueles a quem essa mensagem chegar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na última segunda-feira, todos nós fomos surpreendidos com a notícia de mais 2 mortes contadas como coronavírus no nosso município. Talvez você não aguente mais ouvir falar sobre isso, né? Nem eu. Mas o fato é que há 7 dias atrás nós recebemos essa notícia e naquele mesmo dia foi divulgada uma palavra, né, oficial, que, dentre outras coisas, haveria a proibição de cultos presenciais religiosos no nosso município nas 2 semanas seguintes. Isso movimentou todos nós e depois de alguns e-mails e algumas mensagens às autoridades municipais, à noite do dia seguinte, da terça-feira, nós recebemos o decreto com a permissão da realização de cultos no nosso município até às 18 horas. Graças a Deus por isso que nós estamos aqui nesta manhã de domingo. E tanto nesse domingo como no domingo que vem, nós teremos sim culto. Será apenas de manhã por causa desse decreto, mas teremos, pelo menos de manhã, teremos esse culto solene ao Senhor. E nos últimos 11 meses é assim que tem acontecido. Essa crise sanitária
e econômica tem abalado o mundo inteiro por causa desse vírus. Muita gente contaminada, a grande maioria, graças a Deus, recuperada, mas infelizmente alguns não resistiram. E com o fechamento de comércios, o que aconteceu ou também restrição de horário e circulação, o que aconteceu é que muita gente também perdeu seus empregos, alguns comércios fecharam, foram à falência, alguns comerciantes tiveram essa situação. E no Brasil, como se não bastasse tudo isso, ainda tem aquela guerra política entre políticos e autoridades judiciárias. Então, o que acontece? Tudo isso que eu falei aqui são notícias ruins, uma atrás da outra. E como eu falei, nos últimos 11 meses, com essa dita pandemia, a internet, a televisão, jornais, revistas, redes sociais não param de divulgar notícias ruins, muitas vezes relacionadas a essa tal pandemia. E isso tem provocado uma preocupação em muita gente e provocado inclusive o medo em muita gente. No entanto, meus irmãos, diante de todo esse quadro que está ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso município, no nosso país, no mundo inteiro, apesar de todas essas notícias ruins estarem circulando ao nosso redor e chegando aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, a igreja tem boas notícias. Nesses dias maus, nós temos boas notícias. Enquanto internet, televisão, jornais, revistas só nos sobrecarregam com más notícias, com péssimas notícias, a igreja, ela é portadora de boas notícias. E não somente boas notícias, mas as melhores notícias que esse mundo pode ouvir. E nós temos estudado, meus irmãos, já há alguns meses, aos domingos pela manhã, o livro de Atos. E o livro de Atos, ele mostra justamente isso, a igreja levando boas notícias. O que são as boas notícias? É o próprio Evangelho. O próprio Evangelho. Aliás, a palavra Evangelho, ou Evangelho, na língua grega, a língua que foi escrita no Novo Testamento, significa exatamente isso, boas notícias. O Evangelho são as boas notícias. E nós temos visto isso no livro de Atos. Os apóstolos levando boas notícias, eles foram perseguidos, eles foram presos, foram castigados, depois foram soltos sob a ordem de não continuarem ensinando o nome de Jesus, mas eles continuaram ensinando, eram boas notícias. Depois nós vimos a eleição dos diáconos na igreja de Jerusalém. Um dos diáconos, Estevão, ele também anunciou o Evangelho, por causa disso ele foi martirizado, ele foi morto. E aí começou uma grande perseguição na igreja, a gente viu isso no início do capítulo 8 aqui de Atos, uma grande perseguição à igreja, mas essa grande perseguição, uma notícia triste, horrível, com muita gente morta, muita gente presa, isso foi o combustível que Deus usou para que a igreja saísse de Jerusalém e fosse por toda a parte, anunciando boas notícias, anunciando o Evangelho. Até que nós chegamos no domingo passado ao texto que fala de Filipe, outro diácono, que também anunciava boas notícias. Ele chegou à cidade de Samaria e ali ele anunciava a Cristo. Muitas pessoas ali foram convertidas ao Senhor Jesus. E aí chegamos aqui no capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40, em que nós vamos ter mais um anúncio de boas notícias. E é sobre isso que eu quero falar aos irmãos nesta manhã. Nesses dias maus, com tanta tragédia, com tanta notícia ruim, com crises, com preços altos de tantas coisas, de alimentos, de combustíveis, de gás, desemprego, doenças, mortes. Em dias como esses que nós estamos vivendo, com tantas notícias ruins, nós, a igreja, nós temos boas notícias. E a primeira lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que as boas notícias, elas vêm da parte de Deus.
As boas notícias que a igreja traz não são notícias humanas, não são notícias terrenas, mas são notícias que vêm da parte do próprio Deus. Então, conforme a gente viu no domingo passado, Filipe, ele saiu de Jerusalém, juntamente com toda a igreja, só ficaram os apóstolos em Jerusalém. Ele foi para Samaria, pregou, pessoas se converteram, começou uma nova igreja na cidade de Samaria. E quando a gente chega no versículo 26, nós lemos que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, a caminho que desce para Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Filipe, ele recebeu uma nova missão. Filipe, ele não ficou acomodado onde ele estava. Não ficou no lugar onde que já havia uma igreja, que já havia tudo estruturado, tudo muito bom, lá em Samaria. Mas não, ele recebe uma ordem vinda de Deus, O anjo, ele foi um mensageiro de Deus, para que trouxesse a ordem de Deus, a mensagem de Deus para Filipe. Qual que era a ordem? A ordem era a seguinte: vai para o lado do sul, o caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Então vejam só, Filipe tinha que fazer uma viagem. E o anjo fala para Filipe que ele deveria ir para o sul. Haviam dois caminhos possíveis de irem para o sul a partir de Jerusalém. Dois caminhos possíveis. Um era o caminho mais usado, mais movimentado, e o outro era o caminho menos usado, um caminho mais deserto. E o anjo, Deus, através desse anjo, manda Filipe ir para o caminho deserto, que está aqui no versículo 26, o caminho que ninguém usava. E o que acontece? Como que eram as viagens naquela época? As viagens naquela época eram ou a pé, ou em lombo de animais, ou em carroças. Então eram viagens longas, viagens cansativas, muito piores do que são hoje. E acontece o seguinte: essa palavra aqui, sul, que você percebe aqui no versículo 26, que inclusive na nossa Bíblia está com S maiúsculo, essa palavra na língua original, na língua grega, ela pode significar tanto sul como meio-dia. Ela só ocorre duas vezes no Novo Testamento. Uma aqui em Atos 8, 26 e também lá em Atos 22, 6. Se você for em Atos 22, 6, você vai ver o seguinte, olha lá. Atos 22, versículo 6. Diz assim, Atos 22, 6. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz no céu brilhou ao redor de mim. Essa palavra meio-dia aqui é a mesma palavra para sul, lá no grego. O que isso tem a ver, pastor? O que isso significa? Significa o seguinte: de fato, Filipe ele foi para o sul, caminho que vai de Jerusalém até Gaza, no sul. Só que muito provavelmente, a ordem do anjo é que ele fosse, além de ir para o sul, mas que ele fosse ao meio-dia. Essa palavra, como eu falei, ela significa as duas coisas, tanto ir para o sul como meio-dia. Isso faz a gente entender melhor, porque diz aqui o texto de Atos 8, 26, que o caminho se achava deserto. As pessoas, meus irmãos, elas não andavam, não viajavam ao meio-dia. Você se lembra quando nós estamos estudando à noite o livro de Gênesis, e quando Deus, juntamente com os anjos, chegaram até a tenda de Abraão, eles chegaram no mais alto calor do dia, pegaram Abraão de surpresa, porque ninguém viajava meio-dia. As pessoas viajavam naquela época ou bem cedo, ou mais tarde, na hora que o sol estava mais fresco. Imagina você caminhar no deserto 50 graus, que faz um deserto durante o dia, às vezes mais de 50 graus, meio-dia. Ninguém caminhava meio-dia no deserto. Era uma coisa que não aconteceria. Aí, meus irmãos, vejam, Filipe poderia pensar o seguinte: mas o que Deus quer? Deus quer que eu vá fazer uma viagem por uma estrada que quase ninguém usa. Deus quer que eu faça essa viagem
no calor, na hora mais quente do dia, meio-dia. Por que ele quer me fazer sofrer assim? Filipe poderia ter pensado nisso, mas o que acontece é o seguinte, meus irmãos. Isaías 55, de 8 a 10, se você quiser abrir. Isaías 55, de 8 a 10, vai nos dizer o seguinte. Isaías 55, de 8 a 10. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O texto não diz, mas podemos imaginar, meus irmãos, isso no coração de Filipe talvez, e talvez nos nossos corações, se nós recebêssemos uma ordem dessa. Por que Deus está mandando Filipe tomar uma cidade sem movimento e na hora mais quente do dia, meio-dia? Quem que ele vai encontrar para evangelizar? Filipe tinha que ir para um lugar onde tivesse bastante gente, assim como ele estava em Samaria. Uma cidade com muita gente, que ele pudesse falar de Jesus e pessoas ouvirem e pessoas se converterem. Agora o anjo, enviado por Deus, fala, olha, você vai pegar uma estrada deserta, onde quase ninguém passa, e meio-dia. Não vai ter ninguém, ele poderia pensar. Mas como nós lemos o texto de Isaías 55, meus irmãos, o que parece absurdo aos nossos olhos, para Deus é perfeito. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Às vezes, meus irmãos, acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende. Às vezes recebemos ordens de Deus, Deus nos chama para fazermos algumas coisas que a gente pergunta, mas Senhor, mas por que isso? Eu não entendo isso. Senhor, isso não vai dar certo. Senhor, isso não é compreensível para mim. E Filipe poderia questionar essas coisas. Mas se você olhar para o versículo 26, Atos 8, 26, mais uma vez, no final do versículo, diz que ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Filipe, ele não questionou Deus. Ele recebeu uma ordem de Deus, que poderia parecer absurda humanamente falando, mas ele obedeceu. Você se lembra lá em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão e falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vivia perto da sua família, junto com o seu pai, vivia no conforto da sua casa e recebeu uma ordem de Deus para ir para um lugar que ele não conhecia. E dali em diante, Abraão, ele nunca mais morou numa casa, ele morava em tendas, em barracas. Não tinha mais o conforto de uma casa. Ele nunca teve a sua própria casa. Ele vivia como um nômade, viajante. Acontece, meus irmãos, que quando Deus nos dá ordens, quando Deus nos dá uma missão, a nossa postura, a nossa reação deve ser da obediência. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, em que as crianças e os jovens são incentivados a resistirem às autoridades. A gente vive numa geração em que crianças pequenas são respondonas. Eu acho que muitos de nós aqui jamais ousaríamos responder nossos pais como as crianças de hoje muitas vezes fazem isso. São crianças e adolescentes que não respeitam pais, que não respeitam professores, que não respeitam autoridade nenhuma. E não vão ouvir e não vão obedecer às ordens de Deus na sua palavra. Agora Deus nos dá ordens e a gente deve obedecer. Por quê? Porque isso é para o nosso bem. Lá em João 15, versículo 4, João 15, 4, Jesus ele disse o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então os amigos de Deus, os amigos de Cristo, os amigos de Jesus, são aqueles que obedecem, que fazem aquilo que Ele manda. Salmo 119, se você quiser abrir, Salmo 119, no versículo 4,
Salmo 119:4 diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Sabe o que é cumprir à risca? É cumprir na sua totalidade. Tem gente que fala assim, bom, essa parte da Bíblia eu vou obedecer, mas isso aqui, não, isso aqui eu vou fazer do meu jeito. Essa ordem de Deus, não, isso aqui eu não gostei, isso aqui me ofendeu. Meus irmãos, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela nos foi dada para que a gente a cumpra à risca, toda, obedeça toda ela. Salmo 119, versículo 33, diz assim, 119:33, Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Deus nos deu a sua palavra, meus irmãos, para seguirmos ela na sua totalidade e até o final de nossas vidas. Eu vou obedecer somente agora, mas depois eu não vou obedecer mais. Não, é até o fim, durante toda a nossa vida. Versículo 44, 119:44. Assim observarei de contínuo, ou seja, sempre, continuamente, todos os dias, de contínuo a tua lei para todos sempre. Então Deus fala conosco, meus irmãos, para que a gente o obedeça. A gente obedece. E quando você obedece a Deus, você, filho, criança, jovem, adolescente, solteiro, quando você obedece a Deus, você obedece seu pai, você obedece sua mãe, você obedece seus professores, você obedece as autoridades. E quem obedece é feliz, já disse alguém. E nós, adultos, a mesma coisa, nós temos autoridade sobre nós. Temos autoridades constituídas por Deus sobre nós. E quando nós obedecemos a Deus, nós somos mais felizes, somos amigos do Senhor. Então não questione Deus. Como eu disse, às vezes receberemos ordens de Deus na sua palavra que você fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Não entendo isso. Mas devemos cumprir. Filipe, ele recebeu a ordem para que ele fosse por um caminho deserto. Na hora mais quente do dia, ele se levantou e foi. Então disponha-se, cumpra aquilo que ele manda na sua palavra. Segunda lição que a gente aprende, que as boas notícias, elas são sobre Jesus. Então vejam, as boas notícias vêm da parte de Deus. Deus, ele mandou Filipe ele ir por um lugar, e claro, para que ele iria por aquele caminho? Para levar boas notícias. Deus nos manda, meus irmãos, aos lugares onde estamos, trabalho, família, escola, amizades, os lugares aonde nós vamos, Deus nos manda a esses lugares para levarmos Jesus Cristo, as boas notícias sobre Jesus Cristo. No versículo 27, nós lemos o seguinte: Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Veja a providência de Deus. Filipe então pega aquela estrada, não tem ninguém naquela estrada, né? Era uma estrada pouco usada, era provavelmente por volta de meio-dia, até que Filipe então vê um carro, não um automóvel, obviamente, naquela época não existia, mas uma carroça puxada por um servo. Os reinos antigos, muitas vezes, tinham os seus escravos que puxavam não somente o rei e a rainha, mas os altos oficiais. Então, muitos estudiosos imaginam a seguinte cena, né? Esse oficial etíope sentado numa carroça, numa carruagem, sendo puxado por um escravo. Então, lentamente, bem devagar, na mesma estrada que Deus mandou Filipe ir. Deus, meus irmãos, ele não nos surpreende. Aliás, Deus, ele não é surpreendido, mas ele nos surpreende. Quanto tempo talvez Filipe tivesse andado por aquela estrada, até que ele acha esse homem sentado ali?
E esse homem, diz o texto, meus irmãos, ele era um eunuco alto oficial da rainha dos etíopes. Quem eram os eunucos? Os eunucos, eles eram autoridades, eles eram oficiais dos reis antigos e das rainhas antigas. Eram homens escolhidos, ou pelo rei ou pela rainha, para tomarem conta de negócios muito importantes no seu país, no seu reino. No caso de reis, eunucos poderiam tomar conta dos seus haréns. Alguns reis orientais antigos, eles tinham várias mulheres, eles tinham um harém de mulheres. E aí eles escolhiam um homem, castravam esse homem, para ficar seguro, e esse homem então, ele tomava conta das mulheres do rei. Mas nem todo eunuco era castrado. Nem todo eunuco era castrado. O caso aqui desse eunuco aqui não indica nada que ele seja. Por quê? Porque ele era oficial da rainha, então ela não tinha um harém de mulheres. E diz aqui o texto que ele era superintendente de todo o tesouro, ele era o tesoureiro daquele reino. Então ele não era um homem, provavelmente não era um homem castrado, mas era um oficial que tomava conta de toda a parte financeira do reino. E diz o texto também, meus irmãos, que esse homem, ele havia, versículo 27, adorado em Jerusalém. Ele era um etíope, um africano, da Etiópia, e ele havia ido em Jerusalém para prestar um culto a Deus. Ele era convertido à religião dos judeus, à religião judaica. Ele conhecia Deus, ele era um religioso, ele frequentava os cultos, mas ele não conhecia Jesus. Ele lia a Bíblia, mas ele não conhecia Jesus. Diz o texto aqui no versículo 28, que ele estava de volta de Jerusalém, estava voltando para sua casa, assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Nós lemos agora há pouco Isaías, 2 vezes inclusive, E o eunuco, o etíope aqui naquela época, ele não tinha a Bíblia como você e eu temos hoje. Bonitinha, encadernada, prática nas nossas mãos, muito menos um celular com aplicativo da Bíblia. Naquela época, meus irmãos, eram rolos grandes, e não era um rolo só para a Bíblia inteira, cada livro tinha o seu rolo, tinha livro que tinha mais de um rolo. Aquele homem, ele tinha um rolo com o profeta Isaías ali escrito. Ele não tinha toda a Bíblia. E ali ele lia o profeta, lia aquela parte da Bíblia. Vejam, meus irmãos, uma coisa, uma grande diferença entre os cristãos de hoje e os cristãos do passado. Como eu disse, nós temos o privilégio de termos a Bíblia inteira nas nossas mãos. Aquele homem, além de não ter a Bíblia prática, encadernada nas suas mãos, ele não tinha toda a Bíblia. Ele só tinha o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Naquela época, o Novo Testamento estava sendo escrito. Hoje você e eu temos toda a revelação, toda a Bíblia. Gênesis a Malaquias, Mateus a Apocalipse. Toda ela, na sua mão. Na nossa geração, meus irmãos, nós temos uma praticidade ainda maior. Você tem um celular, que você pode colocar lá aplicativo. Está pequena a letra, você vai lá e aumenta a letra, o tamanho que você quiser. Irmãos, nós temos facilidades e a gente lê pouco a Bíblia. Muitos cristãos são preguiçosos, negligentes, preferindo gastar tempo com rede social, com internet, com televisão e quase não lê a Bíblia. Tem cristão que só pega na Bíblia na hora do culto, no domingo. E tem cristão que nem Bíblia para a igreja traz. Somos uma geração, meus irmãos, de crentes preguiçosos. Mas aqui você vê um homem temente a Deus, que não tinha a Bíblia assim fácil na mão, tinha um rolo com uma parte da Bíblia, mas ele naquela viagem, naquele momento em que ele voltava para sua casa, ele está lendo. E diz aqui no versículo 29
que o Espírito Santo lhe disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Eu acho que agora Filipe teria compreendido. É esse homem. É esse homem. Deus me mandou para esse lugar, para essa estrada deserta, nesse horário, nesse dia, para encontrar-me com esse homem. Meus irmãos, muitas vezes Deus, Ele move nossas vidas por causa de uma pessoa. Existe maior alegria no céu quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos não precisam de arrependimento. Para alcançar uma pessoa, Deus pode mover a vida de uma igreja inteira, se Ele quiser. No caso aqui, Filipe ele tinha pregado uma cidade inteira antes, em Samaria. Agora Filipe ele é enviado para o meio do deserto para falar para um homem. Para um homem. É interessante, meus irmãos, que a gente fica muito contente quando muitas pessoas na igreja fazem profissão de fé, são batizadas. É bom isso, é bom quando você vê muita gente aqui na frente sendo batizada e fazendo a profissão de fé. Mas também é muito bom quando uma única pessoa recebe o batismo, ela professa a sua fé. E vejam, meus irmãos, aquele homem, diz o versículo 30, ele lia, mas ele não entendia. Olha o versículo 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Filipe se interessou. Filipe ele teve interesse pela vida espiritual daquele oficial etíope. Está entendendo? Muitas vezes, meus irmãos, alguns pregadores vão para o púlpito, falam, os crentes não entendem nada e fica por isso mesmo. Mas Filipe ele se interessou, você está entendendo? Por isso que quando muitas vezes eu converso com os irmãos, eu pergunto muitas vezes aos irmãos: vocês estão entendendo o que a gente está ensinando? E o homem falou: não, eu não estou entendendo. Versículo 31 ele falou: como poderei entender se alguém não me explicar? De nada adiantava aquele oficial etíope ler o livro de Isaías se ele não entendia. Muitas vezes na sua casa você pode ler a Bíblia e você não entender. Mas nós temos pessoas que explicam. Pastor, presbíteros, crentes maduros que explicam. Aquele oficial etíope, é bem possível que ele tenha ido a Jerusalém, pedido para que alguém explicasse para ele aquele texto de Isaías, e ninguém foi capaz de explicar. Filipe estava ali. E ele então é convidado, no final do versículo 31 nós lemos, ele é convidado a subir na carruagem do etíope e sentar-se junto dele. E o texto que ele lia, nós já lemos também, que é Isaías 53, foi levado como ovelha ao matadouro e como o cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Olha o 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Aquele homem estava com sede da palavra. Ele lia a palavra, mas ele não entendia. Muitos crentes, meus irmãos, da mesma forma, muitas pessoas, da mesma forma, leem a Bíblia e não entendem. Por quê? Porque ninguém explica. E existem pessoas que se dizem cristãs e que não compreendem a Bíblia. Perto de nós existe uma seita que se diz cristã. Só que nas suas reuniões a Bíblia não é ensinada, não é explicada. Aliás, muitos dos seus fiéis nem Bíblia leva. A Igreja Católica Romana, da mesma forma, a Bíblia não é ensinada. E mesmo nas igrejas genuinamente evangélicas, encontramos muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não compreendem. Por quê? Porque não é explicado para elas.
Aquele homem, ele lia a Bíblia, ele frequentava a adoração em Jerusalém, ele ia no culto, mas ele não entendia. Da mesma forma que no domingo passado, meus irmãos, eu disse que é triste para um pregador quando ele está aqui no púlpito e olha na igreja e vê gente desinteressada, vê gente olhando para o teto, olhando para baixo, vê gente mexendo no celular, vê gente até dormindo, saindo na hora do sermão, andando. Mas por outro lado também é muito bom quando o pregador está aqui no púlpito e ele vê pessoas interessadas, vê pessoas ali abrindo suas Bíblias e conferindo, crentes bereanos, vê pessoas anotando, vê pessoas que entendem com clareza a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, a principal tarefa do pastor, conforme eu tenho falado aqui, é essa, é ensinar. Essa é a principal tarefa. Por quê? Porque se o pastor não ensinar, os crentes serão como esse eunuco. Como que eu vou entender se ninguém me explica? Vão ter suas Bíblias, vão ler suas Bíblias, vão ouvir e não vão entender nada. Por isso que o pastor muitas vezes, irmãos, passa horas e horas e horas, dias, se preparando, estudando, orando, para que naquele tempo ali, de alguns minutos, possa explicar a Bíblia para a igreja e a igreja possa entender e colocar em prática em suas vidas. E meus irmãos, dói em mim uma coisa que eu vou falar para vocês. Bom, graças a Deus por essa igreja, em que temos a oportunidade de pregar a palavra, de maneira que agrada a Deus e que os irmãos possam entender. Mas existem muitas igrejas que não querem isso. Tem muitas igrejas que não querem que as pessoas, aliás, não querem entender a palavra, querem mensagens agradáveis. Como disse Paulo a Timóteo, que faça coceira nos ouvidos. Mensagens que falam de autoajuda, mensagens que falem de psicologia, mensagens que falem de coisas que os agrade, não confronta pecado, não trata suas vidas. E meus irmãos, crentes de verdade se interessam pela palavra. Tem gente sedenta da palavra. Gente sedenta da palavra. Eu conheci uma igreja certa vez em que quase todo mundo não queria uma pregação bíblica. Queria palavras sobre teologia da prosperidade, sobre vitória e sobre tantas outras heresias que estão por aí. Mas teve alguns poucos irmãos que falaram o seguinte: olha, nós precisamos de alimento. Nós precisamos de alimento, de palavra. Era isso que aquele eunuco esperava. Eu preciso que alguém me explique. Eu estou lendo e não estou entendendo. Filipe, então, ele subiu e no versículo 35 ele explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo todo domingo a pregação, se você tem ouvido, quando nós vamos voltar a ter, se Deus quiser, aulas de escola dominical e estudos bíblicos, se você tem ouvido a palavra de Deus e você não tem entendido, você não pode guardar essa dúvida no seu coração. Você tem que fazer como esse eunuco fez. Me explica! Eu quero entender. Deus, ele não deu a Bíblia para você apenas para você colocar debaixo do braço, vir na igreja, abrir onde o pastor manda, ler aquilo ali, ouvir e pronto, vou para casa e não mudou nada na minha vida. Se você ouve a palavra ou se na sua casa você lê a palavra e você não entende, então peça explicação. Muitas vezes, meus irmãos, eu leio trechos da palavra de Deus e eu não entendo também. E eu corro atrás para que eu possa entender. A mesma coisa é o cristão.
Se ele não entende, ele precisa buscar quem possa explicá-lo. E como eu tenho falado para os irmãos, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ensinar, para explicar, para não deixar os irmãos com dúvidas. Para que assim, meus irmãos, a palavra possa entrar em nossos corações, em nossas vidas e transformar nossas vidas e moldar nossas vidas. E o que é a mensagem? Do que a Bíblia fala? Jesus. É o que diz o texto aqui. Filipe, a partir desta passagem, começando por esta passagem, ele anunciou Jesus. E interessante uma coisa, Filipe não tinha Bíblia com ele. Filipe não tinha um celular no bolso, assim, opa, vou abrir o aplicativo aqui da minha Bíblia e vou te falar. Filipe não tinha uma biblioteca ali, não tinha nada. O que Filipe tinha era aquilo que ele sabia e que ele havia guardado na sua mente e no seu coração. Filipe não tinha feito seminário, Filipe não tinha feito nenhum curso de teologia, não tinha estudado nenhum instituto bíblico, Filipe não era pastor, não era apóstolo, Filipe era um membro da igreja, era um diácono. E como é que ele foi capaz de anunciar Jesus? Porque ele tinha bons pastores que ensinaram a Bíblia para ele e ele entendeu. Filipe era ovelha de ninguém menos dos 12 apóstolos. E a gente já viu nos sermões anteriores que os apóstolos se dedicavam a ensinar a palavra à sua igreja. Filipe, ele guardou aquilo, ele gravou aquilo no seu coração, na sua mente. E aquilo que ele aprendeu na igreja, ele estava ali numa estrada com um desconhecido, falando para essa pessoa, para esse homem, aquilo que ele havia aprendido na igreja com os apóstolos. E é isso que você tem que fazer no seu dia a dia. Você vai encontrar com pessoas que não têm esperança, igual esse eunuco. Esse eunuco frequentava os cultos. Você vai encontrar com pessoas que são religiosas muitas vezes, que vão na igreja, mas que leem a Bíblia e não entendem nada. E algumas que nem leem a Bíblia. Então, se você tem entendido aquilo que você tem sido ensinado, assim como Deus fez com Filipe, Ele faz com você. Ele vai te mandar a alguns lugares. Ele vai te mandar a algumas pessoas. E o Espírito Santo vai falar para você a mesma coisa que Ele falou para Filipe. Vai nessa pessoa. Vê quais são as necessidades dela. A necessidade daquele homem era, eu não entendo. Muita gente, meus irmãos, não entende. Não compreende. Estão desesperadas, estão com medo, estão assustadas, não têm esperança. E você conhece aquele que dá esperança. Você conhece aquele que tira o medo. Pessoas que não são amadas, mulheres que não são amadas pelos seus maridos, maridos que não são amados pelas suas esposas, filhos que não são amados por seus pais, pais que não são amados pelos seus filhos, são pessoas carentes. E você conhece aquele que é amor, o próprio Cristo. Você conhece Ele, não conhece? Você serve a Ele, não serve? E pessoas ao seu redor, como eu disse, estão com medo, desesperadas, sem esperança, assustadas, sem amor no coração, amarguradas, tristes, com rancor no coração. E você conhece aquele que pode resolver tudo isso. Então fale. Porque você tem muito mais facilidade para falar a essas pessoas do que Filipe. Você tem recursos que Filipe não tinha. Mas claro, você precisa ter uma condição que Filipe tinha, que é ser cheio do Espírito Santo. É você se esvaziar de si mesmo, se esvaziar das coisas do mundo, se esvaziar do pecado e se encher do Espírito. Como? É aquilo que a gente tem ensinado. Quando habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você lê, quanto mais você se instrui da Bíblia, mais cheio você fica da Bíblia, do Espírito, porque é o Espírito que é o autor da Bíblia.
E aí você consegue então, você tem capacidade então para falar para as pessoas sobre o assunto da Bíblia, Jesus. Essa é a boa notícia, Jesus. Por isso nós chegamos à última lição desse texto, que as boas notícias trazem alegria. Diz o texto aqui no versículo 36, que seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Com certeza Filipe foi falando de Jesus a partir do Antigo Testamento, lembra? Foi mostrando que o Antigo Testamento aponta para Jesus. Nossa irmã Valéria tem colocado, né, no grupo do WhatsApp de crianças da nossa igreja, textos que falam ali de livros do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Ah, pastor, mas Jesus é de Mateus para frente. Não, de Gênesis para frente. A gente está aprendendo Gênesis domingo à noite, não está? Ali não vai falar o nome Jesus, mas vai apontar para Jesus. Então, o Filipe usou todo esse conhecimento do Antigo Testamento que ele tinha. Ele falou de Jesus, falou do batismo, e quando eles estavam naquele lugar deserto, naquela estrada deserta, havia um lugar onde tinha água. Imagina a alegria desse homem. Falou: tem água aqui, por que eu não posso ser batizado? Eu quero ser batizado, eu quero fazer parte da igreja. O povo de Deus no Antigo Testamento, meus irmãos, era o povo de Israel, mas havia a promessa para que o povo de Deus se estendesse a todas as nações. Deus não tem um povo apenas em um país, mas em todas as nações. Somos brasileiros, mas hoje, o dia de hoje, dia 21 de fevereiro, tem irmãos nossos de tudo quanto é canto do mundo, fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Ouvindo a palavra, prestando culto a Deus, louvando a Deus. E aquele homem, ele era de um outro país, que estava fora da aliança de Deus, do Antigo Testamento, e agora ele entende que a aliança ela é para todo mundo. Ele fala: eu quero entrar nessa igreja, eu quero fazer parte da igreja, eu quero ser batizado. Versículo 37, Filipe responde: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Presta atenção numa coisa aqui. O que aconteceu antes do eunuco ser batizado? Ele professou a sua fé. Ele fez a profissão de fé dele. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que aconteceu antes da profissão de fé? Filipe explicou a palavra de Deus e anunciou Jesus para ele. É por isso, meus irmãos, que na nossa igreja, na igreja presbiteriana, nós temos a classe chamada classe de catecúmenos. Você sabe o que significa a palavra catecúmeno? Você fez catecúmeno e às vezes você nem sabe o que significa. O que é catecúmeno? Palavra diferente? Ah, catecúmeno. Catecúmeno significa aquele que aprende ou aquele que é ensinado. O que um catecúmeno faz? O catecúmeno ele é ensinado por um professor, pode ser o pastor da igreja, mas pode ser um outro irmão, maduro na fé também, que ensina. Passa ali meses ensinando a palavra para aquela pessoa nova na fé. Ela aprendeu, ela entendeu, aí ela fala. Veja, o pastor da igreja e os presbíteros, eles não forçam ninguém para ser batizado ou para fazer profissão de fé. Isso tem que partir da pessoa. O eunuco, ele falou: eu quero ser batizado, eu quero se tornar membro da igreja. Por isso eu nunca vou falar para vocês assim: olha, tem que batizar, tem que tornar. É da pessoa. Tem que partir do coração dela. E aquele homem então, ele faz a sua profissão de fé ali. 38, eles param o carro, a carruagem onde eles estavam, e Filipe batiza aquele eunuco. E quando eles saíram ali da água onde eles estavam, diz que o Espírito do Senhor, ele arrebatou Filipe. Nós não sabemos como,
A Bíblia não explica, mas o Espírito Santo tira Filipe daquele lugar e leva para um outro. E olha o final do versículo 39. E não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Sabe o que é júbilo? Júbilo é uma alegria muito grande. Quanto tempo esse homem estava lendo Isaías e não entendendo nada? Quantas vezes você leu alguma coisa e não entendeu nada? Aí veio alguém para você e explicou. E você olha e fala assim, entendi. Como é simples, como é fácil. Ele entendeu. E ele entendeu que Jesus havia morrido por ele. Que Jesus havia sofrido o castigo no lugar dele. Nós merecíamos ou merecemos um castigo. Você é pecador, não é? Eu também sou. Então a gente merece o castigo. Merecemos a morte. Merecemos a cruz. Merecemos o sofrimento no inferno. Você não faz ideia o que é o inferno. A gente não faz ideia do que é o inferno. A gente se entristece com o sofrimento das pessoas, com más notícias, com vírus, mas não é somente o vírus, tem pessoas que passam fome, tem pessoas que são maltratadas, tem violência doméstica, mulheres que sofrem violência, crianças que sofrem violência e tantas outras coisas ruins no nosso mundo. Mas não tem nenhum sofrimento nesse mundo que se compare ao sofrimento do inferno. Não tem. Pensa numa dor. Pensa na dor mais forte que você já sentiu. Eu nunca me esqueço das minhas crises as minhas cólicas renais, pedra nos rins. Se você tem pedra no rim, você sabe do que eu estou falando. Que aquele negócio dói, e dói muito. Se você já travou a sua coluna, como eu já travei algumas vezes, você sabe como dói. Dói e dói muito. Se você tem enxaqueca, dor de dente, dói e dói muito. Você não vê a hora, mas passa, não passa? Passa. Uma hora passa. Agora, o inferno é para sempre. As pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. É para sempre. Eternidade, sofrendo dor. E o eunuco entendeu isso. E ele entendeu que Jesus sofreu tudo isso no lugar dele. E ele foi batizado, ele professou a fé, ele teve uma alegria inexplicável. E você tem essa alegria. E se você tem essa alegria, você tem que falar para as pessoas. E como eu disse, você vai sair daqui e você vai estar lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos ambientes que você vive, com pessoas que não têm essa alegria que esse eunuco teve e que nós temos também. Então fale, explique. Fala, olha, a coisa está feia, o gás está caro, está R$80 o bujão de gás, o leite passa dos 4, o óleo está quase 9, gasolina passou dos 5, pessoas estão desempregadas, o vírus está aí, realmente é perigoso, a gente tem que tomar os cuidados necessários, sim. Mas a melhor notícia que esse mundo pode receber não é vacina, não é a baixa de preços, os preços vão baixar, oba, ótima notícia. Não são empregos gerados. A melhor notícia que esse mundo pode receber, o jornal não vai mostrar, as redes sociais não vão mostrar. É a igreja que vai levar essa notícia. Jesus. A gente vai ter sofrimento nessa vida, vai ter pandemia, vai ter preço alto, vai ter desemprego, vai ter enfermidade, vai ter morte. Vai. Só que o cristão, ele não teme essas coisas, porque ele tem Jesus.
Ele sabe que o pior dos problemas, Jesus resolveu. Você não vai mais para o inferno, você tem a salvação, você vai para o céu. Então fale isso para as pessoas que estão sem esperança. Se algum daqueles que aqui estão também não tem essa esperança, não tem essa alegria, olhe para Jesus, deixe os seus pecados e creia nele somente, entregue a sua vida para ele, confie nele, que ele vai te dar essa alegria, uma alegria que ninguém pode tirar de você, uma esperança que ninguém pode tirar de você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos use aqui nesse bairro, nessa cidade, onde quer que a gente estiver, para sermos como Filipe, portadores de boas notícias, notícias que tragam alegria, notícias da parte de Deus, notícias que nos levam à salvação. Que Deus os abençoe. Amém.